à inteira disposição do Flamengo, inclusive com equipes de psicólogos, de assistentes sociais, para que pudesse colaborar no suporte a essas famílias em relação a essas perdas. Em relação ao questionamento quanto às instalações, como o presidente Abad disse, essa é uma preocupação contínua. Nós estamos permanentemente atentos às condições das instalações, assim como o Fluminense e o próprio Flamengo. Obviamente que a gente entende que esse tenha sido um acidente. Temos uma história, uma tradição de alojar os garotos da base já aqui de algumas décadas, né? E sempre com esse cuidado permanente de atenção, quer seja nas instalações, quer seja na assistência social, às famílias, oferecendo escola, enfim, alimentação, toda essa estrutura. A gente entende que a partir desse momento talvez se intensifiquem digamos assim, as avaliações por parte dos órgãos públicos, mas nós estamos absolutamente tranquilos, porque sempre primamos pelo bem-estar dos nossos jogadores. Boa tarde a todos na mesa. Gostaria de saber se, devido ao adiamento desses jogos, se as inscrições, os prazos das inscrições serão mantidos, ou se também será possível a inscrição de novos atletas aí para as semifinais e também para a questão da Copa Sul-Americana. Não há necessidade, eu acredito que não haja necessidade de alteração dos prazos, uma vez que a data da final e o começo da Taça Rio não foi alterado. Então, eu penso que isso não vai impactar, que justifique nenhuma necessidade de alteração de prazo. Se assim não fosse, é claro que esses prazos certamente poderiam ser alterados, mas acreditamos que não haja necessidade. Não há. Campelo, o Vasco teve assim, 2 casos, não assim, mas semelhantes, um caso com o ônibus, a delegação do Vasco, sub-17, algo assim, só que alguns meninos não estavam na campinha. Já tem muito tempo atrás, não sei se você era médico do clube na ocasião, estava aí, o menino do CP também, que veio a óbito, já tem um tempinho. Passa um filme na cabeça, isso dói mais assim no clube, sabendo que já teve algo semelhante? Sim, são sempre momentos muito difíceis, né? O Vasco teve um acidente com o ônibus vindo de Friburgo, com alguns atletas tiveram lesões, felizmente nenhuma fatal, mas obviamente tudo isso vem à tona, a gente relembra de fato esses acontecimentos e até mesmo por isso a gente se solidariza tanto ao Flamengo. A pergunta serve para os três, inicialmente o presidente Roberto Lopes. Presidente, a gente sabe que para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro liberar qualquer estádio, ela tem o cuidado criterioso de aguardar laudos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, da Polícia. Isso sempre foi trabalhado muito bem aqui no Rio de Janeiro. Não sei se existe também, dentro da própria disposição da Federação, de saber se nesses locais, se nos CTs dos clubes ou onde as bases desses clubes trabalham, se realmente existe uma obrigatoriedade da Federação para que essas avaliações também sejam feitas, tipo Defesa Civil, tipo Corpo de Bombeiros, enfim. E dos presidentes, se isso realmente acontece, qual é a periodicidade dessas vistorias? Por favor. Veja, na realidade não existe nada na legislação que imponha, sugira ou sinalize a respeito. Uma vez que a concessão do alvará, a concessão da liberação da utilização dessas dependências, elas ficam a cargo dos órgãos públicos e da Defesa Civil, etc. Mas a Federação tem uma participação em determinado momento, qual seja, quando na avaliação inicial dos centros de treinamento para aqueles clubes que pretendem obter o certificado de clube formador.
Então, ali ela faz uma inspeção, ela examina e as instalações e outros critérios que são estabelecidos pela legislação. Então, essa é a nossa, efetivamente, participação. Em relação aos presidentes, há uma periodicidade invisível. Deixa eu tirar aqui, que é para não... Não tem periodicidade. Aí é... Como é que... Dá o microfone manual. Vai aqui mesmo. Bom, aí, em cada espaço, vocês têm as legislações próprias, de combate a incêndio, enfim, diversas legislações que obrigam cada providência em cada tempo. Então, extintor de incêndio é um determinado tempo, plano de evacuação e escape é outra, cada um tem segurança, enfim, são diversos, cada um com seus prazos, de acordo com as suas próprias legislações. E, obviamente, a gente tem um quadro onde estão consignadas todas as revisões necessárias e as respectivas periodicidades. E ali a gente vai cumprindo. Passou o tempo, a gente solicita a renovação. É assim que funciona em qualquer espaço sujeito à fiscalização do poder público. Você tem um prazo no qual, de tempo em tempo, você tem que estar comprovando a regularidade da manutenção. Isso aí é para todo mundo, não é só para clube de futebol. Tem um ali. Fala aqui. Vai lá. Bom, eu acho que o Abad já respondeu suficientemente e talvez só acrescentar que muitas vezes nós somos, inclusive, inspecionados pelo próprio Ministério Público. Presidente, boa tarde. Aqui atrás. Só para saber essa parte do grupo formador, qual o departamento que seria responsável, que é responsável por essas vistorias, periodicamente, o que exige, né? Isso o certificado é dado a cada 2 anos, geralmente, não é o caso do Flamengo agora. E o presidente Campeiro, não sei se já teve um contato com o Erle, especificamente, mas tem uma informação de que uma das vítimas ainda, talvez seja dada essa informação agora, né? Seria parente dele, só para saber como é que está sendo esse processo. Em relação ao clube formador, não é somente um clube ou um departamento responsável pelo exame, pela fiscalização, pela análise das condições. É um grupo multidisciplinar, uma vez que para o clube formador são exigidos vários itens, como a escolaridade, a parte de saúde, a parte médica, odontológica, psicólogo, assistente social, nutrição, alojamento, educação física, treinamento técnico, e cada um desses segmentos tem regras a cumprir e são analisadas pelo respectivo especialista. Por exemplo, a parte médica, quem examina as condições exigidas pela parte médica é um médico, e a parte odontológica um dentista, e assim sucessivamente. Então, cada um dentro da sua especialidade, ele analisa se o clube efetivamente cumpre aquilo que é exigido pela legislação ao momento do pedido de certificação de clube formador. Bom, em relação à sua pergunta, sim, de fato, um dos meninos era primo do Erle, tinha 14 anos e faleceu nesse evento. Nós estamos prestando todo o apoio ao jogador. O Alexandre, que é o nosso executivo, junto com o André Souza, estiveram na casa do Erle e me parece que estão acompanhando o jogador nesse momento, na ida dele até o Ninho do Urubu, onde ele possivelmente vai fazer o reconhecimento do corpo. Obrigado, acabamos aqui a entrevista. E vocês estão todos convidados para o almoço da tarde. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.